Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Estou alegre aqui, está aqui a minha irmã Leandra, o seu esposo José Ângelo, o Teco, o meu irmão Ângelo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. A Leandra e o Teco, eles são lá do Caribe, bem pertinho aqui. Glória a Deus. Sabe por que eles vieram aqui, mano? Estavam com saudade do frio. Lá é só calor, né? Que bênção. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, é muito importante você que é líder de célula, você está fazendo discípulos. Você está fazendo discípulos. A Bíblia diz, ide fazer discípulos. Então, na célula, nós temos... Você tem que saber que na célula tem dois tipos de pessoas. Tem os membros da célula, tem os membros, e tem aquelas pessoas que são auxiliares. O membro você não pode querer muita coisa dele. Ele é membro, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser amado, ele é membro. Mas tem pessoas ali na célula que são auxiliares, são pessoas que vão te ajudar a multiplicar a célula, te ajudar na multiplicação, quando tiver multiplicação. Então você tem que, o líder, ele tem que saber escolher as pessoas, escolher aquelas pessoas que vão prosseguir na obra de Deus. Olha que tremendo, a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, para nós rogarmos ao Senhor da seara, para que o Senhor envie obreiros para a sua seara, porque grande é a seara e poucos são os obreiros. Então, aonde Deus levanta os obreiros? Lá na célula. Mas você tem que desafiar as pessoas. Pastor, como que eu desafio? Chamando as pessoas para vir para o Tadel. Irmãos, o Tadel, que é o culto aqui hoje, o Tadel significa treinamento avançado de liderança. Então, o Tadel, ele serve para quê? Para mostrar se a pessoa, ela quer realmente liderança ou não. Porque se a pessoa fala assim, eu quero ser líder, mas ela não vem para o Tadel, então ela não quer pagar o preço. E está tudo bem, irmãos, está tudo bem. Se ela não quer, está tudo bem. Mas se você desafiar ela vem aqui para o Tadel, e o Espírito Santo começa a ministrar no coração dela, e ela começa a ter o gás porque tem que ter gás, né, irmãos? Sim ou não? Para fazer a obra de Deus tem que ter vida com Deus, tem que ter a unção, tem que ter a graça. Você não faz a obra de Deus sem graça. A graça de Deus é a força capacitadora, é ela que te dá força para você vir, é ela que te dá força para você liderar, é ela que te dá força para você discipular. Não pense que é por nós, é pela graça de Deus, amém? O apóstolo Paulo disse, olha, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí ele faz uma correção, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, o que é a graça? A graça não é só a favor imerecido, a graça é força capacitadora. Sem a graça de Deus, você não faz a obra de Deus. É a graça de Deus que está sobre a nossa vida. Glória a Deus, queridos. Eu tenho certeza que se eu estou pregando aqui, se eu estou ministrando, é a graça de Deus na minha vida, porque se não fosse a graça, eu estaria perdido. Então, é muito importante você confiar na graça de Deus. É Deus que vai te usar pela graça. Deus vai usar a tua vida na célula, você vai ganhar alma pela graça de Deus, você vai abrir CE pela graça de Deus, as visitas vão dar certo pela graça de Deus, é tudo pela graça de Deus, não é por você, amém? E muitas vezes você vai abrir um CE, não vai dar certo, abre outro CE, não vai dar certo, vai abrir, e depois, daqui a pouco você começa a ganhar pessoas. Muitas vezes Deus está testando você. Nós tivemos célula, irmãos, que o líder estava lá com 3, 4 pessoas, e não ia, ele chegou para mim para desistir, eu disse assim, irmão, insiste um pouquinho mais, fica um pouquinho mais lá. Sabe o que aconteceu? Nessa perseverança, começou a vir gente, multiplicou, e começou a fazer algo poderoso ali no bairro. Irmãos, e muitas pessoas se converteram através de uma célula que eles queriam desistir. Então, muitas vezes, Deus vai permitir que até as coisas fiquem difíceis, para testar também a tua perseverança. Porque você tem que ter 3 coisas, irmãos, importantes para um líder de sucesso. Primeira coisa, a ambição.
Você tem que ter ambição na sua vida. Aliás, você tem que ter ambição para tudo. Para tudo. Tudo na sua vida. Você quer ser um sucesso em tudo? Tenha ambição. Segunda coisa, você tem que ter perseverança. Você tem que ambicionar, você tem que saber aonde você quer chegar, mas você tem que aprender a perseverar. Amém? Perseverar. Lembrando que perseverança não é igual a insistência. Insistência é burra, perseverança é inteligente. Qual que é a diferença? Que a perseverança você vai aprendendo. Você vai aprendendo. Você vai mudando, você vai aprendendo. Você não fica ali, não é fazendo sempre a mesma coisa. E muitas vezes você está insistindo e muitas vezes não é para você insistir, é para você perseverar. Aprender e fazer diferente. Mas você tem que perseverar. E a terceira, você tem que ter caráter. Você tem que ter o caráter para sustentar o teu ministério, sustentar a sua vida. Porque um cristão sem caráter também vai ser uma grande tragédia. Ele pode ter ambição, ele pode ter perseverança, mas se ele não tiver caráter, vai dar problema. Então, é muito importante você não vir sozinho para o Tadel. O que você tem que fazer? Convide os seus auxiliares, mas não fala para todo mundo. Você bate o olho e fala, Espírito Santo, quem que eu devo convidar? Quem que eu preciso motivar? Quem que eu preciso desafiar? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A liderança, ela é boa, ela é maravilhosa. Como que é importante a liderança para nós? Porque você como líder, estava até com o pastor Wagner, está aqui, né? O pastor Wagner que assumiu o pastoreio da igreja de Jandira. O pastor Wagner estava meio off no ministério. E aí aconteceu uns percalços aí. Deus convocou ele. E ele disse, pastor, como tem sido bom para mim. Deus me avivou, não é? Eu estou pregando agora, eu estou lendo a Bíblia, estou lendo a Bíblia, não que eu não lia a Bíblia, mas lê a Bíblia mais, ora mais, jejua mais, visita mais, tudo é mais, tudo é mais. Olha só, a obra de Deus, Alan e Bruno, depois tem um negócio no meu carro lá, não deixa eu esquecer, tá? Obrigado. Então, ajudou ele, né? Porque, irmãos, eu pregar no domingo, olha só, a mensagem que eu preguei no domingo, Deus me deu na quinta-feira. Através de algo que aconteceu, eu tinha uma mensagem para pregar e Deus mudou a mensagem. E eu já tinha uma mensagem pronta já, e na sexta-feira eu comecei a preparar a mensagem para pregar aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, através de algo que aconteceu. Então, você fica sensível, você ora mais, você fica ali. Então, como que a liderança é importante? Quando você vai discipular, né? Você vai discipular, você se prepara para discipular. Olha só como que a liderança, irmãos, ela te motiva a você dar mais para Deus, a você amar mais, a você fazer mais para o Senhor. Agora, se você está lá sem fazer nada, lembra de Davi? Né? Não vai para a guerra não, Davi, fica aí. Aí ele viu lá a mulher tomando banho, não foi para a guerra, né? Não foi para a guerra, ocioso, teve problema. Se ele estivesse na guerra, não tinha problema. Você tem que estar na guerra. Fala para o teu irmão do lado, irmão, você tem que estar na guerra. Deus te chamou para guerrear, querido. Para estar no fronte. Para estar no fronte, estar lá visitando, fazendo, abençoando, orando. Estava conversando com o meu discípulo, o pastor Clésio, nós estávamos no discipulado agora. Irmãos, os adolescentes crescendo. Quando nós começamos, depois da pandemia, tinha poucos adolescentes, e agora crescendo. O pastor Clésio, a pastora Edna, crescendo com os adolescentes ali, e eles se convertendo, vários que vão se batizar em nome de Jesus, né? Mais da metade aí não se batizaram ainda, vai ter o batismo agora em julho. É o trabalho, irmãos, é o trabalho. O pastor Nivaldo que me chamou a atenção, a Bíblia diz assim, rogai ao Senhor da seara, para que envie o quê? Trabalhadores. Deus precisa de quê? Trabalhadores. Então, a obra de Deus precisa de trabalhadores. E você tem que orar a Deus. Pastor, não tenho líder ainda, então ora, porque Deus pediu para você orar. Então ora, e Deus vai te mostrar, desafia. Vamos para o Tadel comigo? Vou discipular você. Convida para o Tadel. Se você é um líder e está vindo sozinho no Tadel, você está falhando. Desculpa falar que está falhando assim, que muitas vezes você não desafiou ninguém ainda. Você não convida ninguém. Chama as pessoas para vir para o Tadel.
Mas fala pessoalmente, cara, você tem um chamado, vão comigo para o Tadel. E tem Tadel domingo de manhã, tem Tadel segunda-feira. Então, irmãos, esse culto aqui é um dos cultos mais importantes. Depois de domingo, a segunda-feira é o mais importante. Amém? Porque é aqui que estão os trabalhadores. É aqui que nós vamos ganhar almas. É aqui que nós vamos fazer a obra de Deus, vamos levantar líderes. É aqui que as coisas vão acontecer. Glória a Deus por isso. Amém. Queria deixar uma palavra para você, João capítulo 3, versículo 1, que diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Eu quero falar hoje do tema formado para fazer parte da família de Deus. Você crê que você foi criado para fazer parte da família de Deus? Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família. Irmãos, pensa no coração de Deus. Deus é amoroso, muito amoroso, Ele é o próprio amor. E Ele criou você para fazer parte da família dEle. Olha que coisa maravilhosa. Deus é uma família já, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é uma família. E Deus queria que a família fosse muito grande. Deus queria não, Ele quer, né? Que a sua família fosse muito grande. E Ele criou você para fazer parte da sua família. Porque você é filho. E nós somos irmãos. Amém? Paz do Senhor, irmão. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual planejou antes que você nascesse. Então, Deus já tinha planejado que você fizesse parte da sua família. Toda a Bíblia é a história de Deus formando uma família, que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com Ele para sempre. Então, a Bíblia, irmãos, é o que? É a história de Deus formando uma família para Ele, para amá-lo, para honrá-lo e para reinar com Ele para sempre. Essa é a nossa herança. Essa é a realidade. Lá em Efésios 1:5 diz assim: seu plano imutável sempre foi nos adotar para a sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Então, qual que é o plano de Deus? O seu plano imutável sempre foi nos adotar para a sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Então, através de Cristo, Deus ia levantar uma grande família. Então, toda pessoa que acredita em Jesus, eu acredito na predestinação, diferente de alguns. Eu acredito que a predestinação, todos nós somos predestinados a sermos filhos de Deus através de Cristo. Através de Cristo. Em nenhum outra salvação debaixo do céu, não é? Então, somente através de Jesus nós podemos ser salvos. Se alguém quiser ser salvo, irmãos, ter a vida eterna, ele tem que aceitar a Jesus, ele tem que nascer de novo. Essa é a predestinação que eu acredito. Então, isso lhe trouxe grande prazer. Deus é amor, por isso dá um imenso valor aos relacionamentos. Porque Deus, Ele quer criar uma família amorosa, uma família que represente Ele. Sua própria natureza é definida em relação aos relacionamentos. Ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele fala, né, como uma família. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Irmãos, a Trindade é uma família. Deus é uma comunidade, é uma família. E Ele quer que você faça parte dessa família. Glória a Deus. Foi por isso que Ele enviou Jesus. Era tanto amor, Ele disse: vamos distribuir isso aqui. Vamos encher aqui o céu. Já viu aquele pai que gosta de ter muitos filhos? Tem o meu sobrinho, o Pedro, tem quantos filhos já, Ângelo? 5. 5 filhos, irmão. Está multiplicando. Já operou já, não? Está indo um pouquinho. Irmão, é bênção. O pastor Celso tem 11. Vai multiplicar a sala dele. Esse aí vai multiplicar na prática. Não é o pastor Celso aqui da Juliana, não. Cadê? É o pastor Ioiô. Ele tem 11.
Uma vez encontrei com ele na rua e falei assim, você quer fazer a cirurgia, né? Eu vou te abençoar. Ele disse, não, já orei, Deus já fechou a madre. Ele estava com 7. Nasceu mais 4, tenho 11. Fora os que já morreram. Vai ter fé lá longe, né, irmão? A Trindade, queridos, é um relacionamento de Deus consigo mesmo. Olha que lindo. Deus, né, a Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. Deus é uma família. E Ele quer que você faça parte da sua família. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar seu significado. Deus sempre existiu, olha só, e sempre teve um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, Ele nunca esteve só. Deus não tem problema de solidão, mas Deus tem um problema, irmão, muito amor. E esse amor Ele quer dividir conosco. Amém? Ele quer ter muita gente com Ele. Ele não precisava de uma família. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então Ele arquitetou um plano para nos criar. Então olha só, irmãos, pensa em Deus. Ele sendo amoroso, Ele desejou uma família. Ele arquitetou um plano para nos criar, trazer-nos para a sua família e dividir conosco tudo o que Ele possui. Uau! E o modelo teria que ser o seu filho Jesus. Porque nós temos duas matrizes, né? Foi Adão que errou, que desobedeceu, e as pessoas então nascem de Adão, que é do pecado. Por isso que Jesus disse, tem que nascer de novo. E aí Jesus é o último Adão. Aí temos uma outra matriz, que é Jesus. Nós temos que nascer de novo. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quem nasceu da carne, quem nasceu de Adão é da carne. Quem nasceu do Espírito, é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Então, o que é nascer de novo? É nascer através, né, de Jesus. Nicodemos disse, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Então, ele não entendeu. Tem muita gente, irmãos, que não entende que o novo nascimento. Porque você só pode fazer parte da família de Deus se nascer de novo, através de Cristo, através da sua fé, através do batismo. Daqui a pouco vamos falar um pouco de batismo aqui, que nós vamos ter o batismo agora, mês que vem. Lá em Tiago 1,13, 1,18, foi para Ele um dia feliz quando nos deu nossa vida nova, por meio da verdade de sua palavra. E nós nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos de sua nova família. Uau! Que tremendo, né, irmãos? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Deus só tinha um filho e entregou ele. Mas quando Jesus ressuscita, Ele não ressuscita mais como unigênito. Ele ressuscita como primogênito, o primeiro de muitos. Então, por isso que nós podíamos ser filhos através do novo nascimento, através do DNA de Deus, através do Espírito Santo, da nova natureza. E a Bíblia diz agora, irmãos, que você que aceitou Jesus, você que nasceu de novo, você tem uma nova natureza. Você agora é de Jesus, nasceu de novo. Glória a Deus por isso. Quando colocamos nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. E outros crentes se tornam nossos irmãos e irmãs. E a igreja se torna a nossa família. É assim. Quando colocamos nossa fé em Cristo, nascemos de novo, Deus se torna nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos, outros crentes, outros cristãos se tornam nossos irmãos e irmãs, e a igreja se torna a nossa família espiritual. Então hoje nós temos duas famílias, a família biológica e a família espiritual. Temos duas famílias, as duas famílias são maravilhosas, família biológica e a família espiritual. A família de Deus inclui todos os crentes do passado, do presente e do futuro. Até os irmãos que já morreram, irmãos, eram nossos irmãos. Você conheceu o irmão Paulo, o irmão Pedro, o irmão João, né? O irmão Moisés, o irmão Abraão, tudo nosso irmão. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Pastor, todos são filhos de Deus? É aqui, irmãos, que muitas vezes a religiosidade não deixa a pessoa entender isso. Nem todo mundo é filho de Deus. Quando eu estava me convertendo,
Eu morava em Rio Claro, eu estava me convertendo, Deus começava a falar comigo com versículos, eu pegava um versículo na rua, e Deus falava comigo, era uma coisa assim impressionante quando Deus começou a trabalhar, Ele trabalha conosco, né? Coloca pessoas no nosso meio, na nossa vida. Deus, Ele vai nos cercando, né? Através de pessoas, Ele vai falando conosco, um programa de televisão, enfim, alguém que nos convida para ir para a igreja, alguma coisa que acontece. Eu lembro que eu estava em Rio Claro e eu peguei um folheto, e eu li isso aí, nem todo mundo é filho de Deus. Irmãos, eu fiquei muito bravo quando eu li isso aí. Eu falei, quem que é esse cara para falar isso? Cheio de religiosidade, né? Para mim, todo mundo era filho de Deus. Porque eu não entendia o novo nascimento. Eu não entendia que existia, que tem duas matrizes, não é? Adão, que simboliza o pecado. Olha só, irmãos, Romanos 5,12. Romanos 5,12. O que diz Romanos 5,12? Fala aí mais alto, quem sabe? Romanos 5,12, quem sabe? Ó, pela desobediência de um só homem, quem foi esse homem? Adão. Que mais? Entrou o pecado no mundo. Através do pecado, a morte. A morte passou a todos, para alguns homens, não a todos os homens. Todos. Por isso que todos pecaram. Então, agora o que acontece, irmãos? Ou você crê na Bíblia, ou você crê naquilo que você acha que é certo. Então, tem muita gente que ele quer viver daquilo que ele acha. Mas aí que está o problema. O que é fé? A fé é quando você acredita na palavra de Deus. É concordar com Deus. Se a Bíblia está dizendo que todos pecaram por causa de Adão, todo mundo que nasceu, você nasceu da tua mãe, você nasceu de Adão. E quem nasceu de Adão, nasceu no pecado. Nasceu no pecado. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte reinou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos pecaram. Agora, presta atenção. Por isso que Jesus diz, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quem nasceu biologicamente da sua mãe, ninguém veio da cegonha, né? Nasceu da mãe, está no pecado. Nasceu naturalmente. Eu e você temos que nascer espiritualmente, através de Cristo. É o novo nascimento. Necessário você nascer de novo. Então, a gente pensa que todo mundo é filho de Deus. Irmãos, todos são criados por Deus. Uma coisa é Deus criar, outra coisa... Mas lá em João 1,12, vamos na Bíblia. Lá em João 1,12, quem sabe o que diz lá em João 1,12? Todos aqueles que o receberam a quem? A Jesus. Deu-lhes o poder, é para todos que, só para quem recebeu. Todos aqueles que receberam o Filho de Deus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, é o novo nascimento, onde Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, por que nós temos que pregar o Evangelho? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas, boas notícias, a toda criatura. Quem crer em quê? Na palavra, na pregação, na Bíblia. Quem crer e for batizado será, e quem não crer, será condenado. Condenado ao quê? A nada? Porque a gente assim, morreu, ele está num lugar bom. Está que nem aquela piada, né? Posso contar a piada? O pastor foi lá fazer o velório do irmão, começou a elogiar o defunto, e a mulher estava lá cabeça baixa, os filhos cabeça baixa, e o pastor elogiou tanto o defunto, a mulher olhou para o filho e falou assim, filho, vai ver se é teu pai lá, que está lá mesmo. Lá. Deve ser outro. Porque todo mundo que morre fica bom. Queridos, a Bíblia diz que, muitas vezes a gente fala assim, todo mundo que morre tem um lugar no céu. Porque, irmãos, que nós não queremos acreditar na palavra de Deus. Mas Jesus contou uma história que o rico e o Lázaro morreu. E disse que não é parábola. E mesmo se fosse parábola, é uma comparação. E a Bíblia diz que tem um rico hoje, não tem o nome dele, mas tem o nome do pobre.
Mas tem um rico que estava atormentado nas chamas. Ele queria refrescar a ponta da língua. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Ah, mas não é assim que eu acredito. Como que você acredita? Como que você acredita? Você acredita mais, muitas vezes, numa história que contam para você do que na palavra de Deus, que ela é viva e verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Querido, presta atenção. É muito importante você acreditar na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. De fé e prática. Essa é a segurança que nós temos. Você pode acreditar na palavra de Deus. Cuidado, porque se você não acreditar na palavra de Deus, você vai acreditar em histórias, você vai acreditar no achômetro, você vai acreditar em coisas que não é verdadeira, não é fiel, não é segura. Então, cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Então, todos são criados por Deus? Sim, mas para nós sermos filhos de Deus, temos que nascer de novo. Temos que entregar a nossa vida para Cristo. E temos que nos batizar. Pastor, mas eu me batizei quando pequeno. Irmãos, tudo bem que os nossos pais tiveram boas intenções. Mas não é o batismo bíblico. Os pais tiveram boas intenções. Mas não é o batismo. Porque o que a Bíblia diz? Quem crer e for, você tem que crer primeiro. A fé tem que vir primeiro. Porque não é o batismo que salva, mas sim a fé em Cristo. Deu para entender? Não é o batismo, irmãos, não é aliança. Não é aliança o mais importante do casamento. É o amor, o sim. Sim ou não? A aliança, ela vem depois. Quando você conhece aquela pessoa. Então, primeiro, é a mesma coisa o batismo. O batismo é como se fosse uma aliança. Mas primeiro você tem que ter uma experiência com Jesus. Nascer de novo. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. A única forma de entrar na família de Deus é nascendo novamente dentro dela. Só tem uma maneira de você fazer parte da família de Deus, nascendo dentro dela. Você se torna parte da família humana no seu primeiro nascimento, quando você, no nascimento biológico. Mas se torna membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Então, pelo primeiro nascimento você faz parte da sua família biológica. Mas no segundo nascimento, só no segundo nascimento que você faz parte da família de Deus. Deus nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora somos membros da família do próprio Deus. Amém? Isso é maravilhoso, quando nós entendemos isso. O convite para sermos parte da família de Deus é universal, mas há uma condição, a fé em Jesus. Então o convite é para todos. Jesus morreu por todos. Na realidade, irmãos, o preço já foi pago. Jesus, ele foi na cruz e perdoou os pecados de todo mundo. Ele já salvou todo mundo. Mas para a pessoa tomar posse, a pessoa tem que nascer de novo. Ela tem que nascer de novo. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, toda pessoa que tem fé em Cristo Jesus é filha de Deus, através do novo nascimento. Sua família espiritual é ainda mais importante que sua família física, biológica. Pastor, por que isso? Porque, irmãos, a nossa família biológica, uma hora ela vai se desfazer. Nós vamos morrer. Você não vai fazer parte da família biológica para sempre. Então ela se torna mais importante. Porque a família espiritual é para sempre. Você vai ser filho de Deus para sempre. Nós vamos ser irmãos para sempre. Amém? Quando você chegar no céu, tiver alguém descalço, é eu que está lá brincando. Nossas famílias na terra são maravilhosas, dádivas de Deus, mas são temporárias e frágeis, frequentemente rompidas pelo divórcio, a distância, a velhice e, inevitavelmente, a morte. Todos nós vamos morrer. Isso aqui está... Quantos anos você tem de vida? Eu calculei aqui, irmãos, uns 30, se eu chegar a 30, está bom demais. 30 anos, prazo de validade. Todos nós vamos viver algumas décadas aqui e nós vamos morrer. Mas Deus projetou que nós vivêssemos para sempre com Ele, na eternidade.
Isso que é maravilhoso. Por isso que a nossa família espiritual, você precisa valorizar mais. Amém? No entanto, a nossa família espiritual, o nosso relacionamento com os outros crentes, irá continuar pela eternidade afora. Nós vamos viver para sempre com o nosso Deus. Glória a Deus. É uma união muito mais forte, um laço mais permanente do que parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus, para todos nós, ele rompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Efésios 3, do 14 ao 15. Os benefícios de fazer parte, quais são os benefícios de fazer parte da família de Deus? No momento que você nasceu, de novo, espiritualmente na família de Deus, você recebeu alguns presentes espantosos. Olha só, o nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança da família. Você não é pouca coisa não, queridos. Nós fizemos uma dinâmica aqui no curso de inteligência financeira e criação de riqueza. Falei aqui até no domingo, aqui, né, nós falamos assim, ó, escreva 10 coisas, as 10 coisas que você tem de maior valor. Pensa em 10 coisas que você tem de maior valor. Pode ser Deus, pai, mãe, irmão, filhos. Pensa aí, 10 coisas de maior valor que você tem. Que nós falamos assim, você é rico, você é milionário. Muitas vezes nós não acreditamos. Então a gente fala assim, agora que você escreveu essas 10 coisas, coloca preço. Coloca preço. Ah, pastor, não dá para colocar preço em Deus. Na minha comunhão, na minha vida eterna. Não dá, vou colocar preço no meu filho, mas coloca preço. É uma dinâmica, coloca preço. Coloca preço. 1 bilhão, 1 trilhão. Quanto custa? Quanto custa a tua mão direita? Quanto custa o teu dedinho? Você venderia o teu dedinho? Quanto custa o teu dedinho? 100 mil? 200 mil? Tua mão, quanto custa a tua mão? Tua mão, pode ser a esquerda, vai. Não precisa nem ser a direita. A esquerda, direita você faz um monte de coisa. A esquerda, você vende por quanto? Coloca valor, irmãos. Coloca valor no teu filho. Aí você percebe que você é rico. Que Deus já te fez com riqueza. Tem coisa que nenhum dinheiro do mundo, nem se vinha o Bill Gates, o Elon Musk, todos os homens bilionários aí do mundo, poderiam comprar aquilo que você já tem. Ninguém compra. Você tem coisas que é só você reconhecer. Você tem coisas que é inegociável. Dinheiro nenhum tem. À tardezinha agora, irmãos, eu fui no shopping com a Cristiane, a minha esposa. E aí, ela foi comprar uma blusa para ela. E aí eu vi uma casquinha do McDonald's, né? Eu falei, eu quero uma casquinha. Aí ela falou, no frio, chupando sorvete. Eu falei assim, isso que é vida. E sabe o que ela chupou meu sorvete? Reclamou e chupou meu sorvete. E falou assim, ainda deixa a casquinha para mim. Quando você entende, querido, que você já é rico, Deus te fez rico. Você tem coisas que ninguém pode comprar, só você tem. Só basta você reconhecer, saber que você é milionário. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Você já foi criado por Deus rico. E agora você sabendo que você é filho de Deus, que vai morar no céu, que tem uma herança, aí você ficou trilionário. Aí ninguém te segura mais, aleluia. A Bíblia diz, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você é herdeiro de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. Olha só, ele nos diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Existem riquezas em Cristo Jesus. Você é rico em Cristo, porque você tem uma herança, você faz parte da família. Se a tua família é rica, você também é rico. Como filhos de Deus,
temos uma parte da fortuna da família. Eita glória! Aqui na terra, recebemos as riquezas da sua graça, bondade, paciência, glória, sabedoria, poder, misericórdia. Mas na eternidade, nós vamos herdar ainda mais. Paulo disse: eu quero que vocês percebam o quanto é rica a gloriosa herança que ele tem dado ao seu povo. Efésios 1:18. Olha o que o apóstolo Paulo falava assim, irmãos. Ele falava assim, eu prefiro estar aqui na terra para dar fruto, mas ir para o céu, ele fala assim, é incomparavelmente melhor. Ele estava dizendo assim, eu estou aqui porque eu tenho cumprir meu chamado. Eu quero dar fruto para Deus. Mas lá no céu é incomparavelmente melhor. Sabe o que é isso, queridos? É a visão da eternidade. É a visão da eternidade. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados para estar com Deus para sempre. A Bíblia diz isso. Então, morreu um cristão, nascido de novo. Necessário você nascer de novo. Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Nasceu de novo, através de Cristo, da fé em Jesus. Os anjos vêm, pegam ele e levam ele para o céu. Amém? Morreu sem Jesus. Irmãos, infelizmente. Morreu sem Jesus. Os anjos vêm e levam ele. Ele desce. Morreu com Jesus. Sobe. Morreu sem Jesus. Desce. Segundo, seremos completamente transformados para sermos como Cristo. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Nunca mais vai ter morte, nunca mais vai ter dor, não vai ter SUS, não vai ter anjo com asa quebrada, não vai ter, não tem seguro-desemprego. Seremos livres de toda dor. Aquela pessoa, tem um livro, irmão, você tem que ler esse livro, chamado Movidos pela Eternidade, do John Bevere. Você tem que ler esse livro, Movidos pela Eternidade. Irmãos, esse livro, ele te dá temor. E o John Bevere, ele é maravilhoso. Ele é o mentor do Luciano Subirá, só para você ter uma ideia. O Luciano Subirá também está voando, hein? O cara está voando também. O cara está mesmo nível do Bevere. Então, terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. No céu nós vamos trabalhar também, irmão, para Jesus. Ô glória. Você pensa que só sombra e água fresca e vai trabalhar no... Amém? Quinto, seremos levados para participar da glória de Cristo. Esse livro, Movidos pela Eternidade, irmãos, ele conta algumas experiências ali, e muito interessante. Se você puder ler esse livro, vai impactar a sua vida. É para mexer com você mesmo. Para mexer, porque ele fala de julgamento, é muito, 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 muito bom. Você tem que ler esse livro. Todo cristão tem que ler esse livro. Vai te dar um tempo. Quem já leu esse livro aqui? Só para mim saber. Só para eu saber. Irmãos, leia esse livro, Movidos pela Eternidade. Você vai ser um crente antes e um depois você ler esse livro. É forte. Que herança, né, irmãos? Você é muito mais rico do que você pensa. Você toma posse disso? Por isso que vale a pena você ficar firme com Jesus, vale a pena você ficar firme na presença de Deus, vale a pena você fazer a obra de Deus, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas acham que Deus não está vendo nada. Tudo que você fizer para Deus aqui na terra, meu Deus vai te recompensar, tudo. 1 Coríntios 15:58. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque Deus chama trabalhadores. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não será em vão. Se todo bom patrão recompensa o funcionário, você acha que Deus não recompensa aqueles que trabalham para Ele? Só para você entender um pouco, os discípulos eles vão sentar em 12 tronos. Está na Bíblia.
Foram todos mártires. Pedro, quando foram crucificar ele, falou, não, eu não sou digno de ser aquele covarde que negou 3 vezes, depois ele converteu de verdade. Foram matar ele lá de crucificar, ele falou, não, eu não sou digno de ser crucificado, me crucifica a cabeça para baixo. O cara mandou ser crucificado de cabeça para baixo. Tomé, na Índia foi morto, diz a história. Todos os homens os discípulos foram mártires. Acho que o único que não foi João, que colocaram ele, diz a história, que colocaram ele num balde de óleo quente e milagrosamente ele não morreu. Mas todos foram mortos a fio da espada. Foram decapitados. E Isaías, que foi cerrado no meio, por aquele rei lá, como chama, Manassés, né? Lembra de Ezequias, que falou, Senhor, me dá mais 15 anos de vida? Pois bem, Deus deu, nasceu Manassés. Foi um tranqueiro aquele rei. Pois converteu. Pois no finalzinho lá, e eu falei assim, como que Deus perdoa um trem desse? Cerrou Isaías no meio. A Bíblia diz, Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos, e ela está guardada no céu para vocês, pura, incorruptível, longe do alcance de mudanças ou da decadência. 1 Pedro 1,4. Isso significa que sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua, protegida. Então, queridos, nós temos uma herança, por isso nós temos que trabalhar. Eu gosto muito daquela frase que Jesus disse. Eu disse, olha, eu faço a vontade do meu Pai, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ele sabia quem ele era. Você tem que saber quem você é, quem você está servindo, quem você está servindo, querido. Glória a Deus. Você não serve qualquer um, você serve o Deus Todo-Poderoso, que te salvou, que demonstrou o seu amor para com você, pelo fato de ter Cristo morrido por você, sendo você ainda pecador. Ele fez tantas coisas na sua vida, e nós temos que ser gratos por tudo que Ele fez na nossa vida. Ninguém pode tirá-la de você, a sua herança. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, por um desastre natural. Ninguém pode tirar a tua herança, a não ser se você desistir, se você parar. Ah, pastor, eu vou parar. Para onde você vai? Jesus, certa vez, pregou duro, os 70 discípulos foram embora, e ele falou para os discípulos, os 12, vocês querem ir embora também? Pode ir. Mas Pedro sabia, irmãos, da sua herança, e disse, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós vamos para onde, Jesus? Você vai para onde? Vai para o mundo? Vai fazer o que no mundo? O mundo não te pertence mais. Você não foi criado para fazer parte do mundo, você foi criado para fazer parte da família de Deus. Glória a Deus, para fazer parte da herança do Senhor, para tomar posse da herança. É por esta herança eterna e não pela aposentadoria que você deveria estar ansioso e se esforçando. Porque nós estamos falando aqui de dinheiro, Deus não é contra o dinheiro, mas muitas vezes, irmãos, o dinheiro se torna muitas vezes uma obsessão para nós, uma aposentadoria, ter uma vida tranquila. Mas, na realidade, irmãos, nós temos que almejar mais do que a nossa aposentadoria, a nossa herança. Glória a Deus. Paulo diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Tudo que você fizer. Nós temos líderes aqui que vêm sem jantar, abrem suas casas, lideram com excelência, discipulam, fazem para o Senhor. Que coisa maravilhosa, e parabéns para você. Parabéns. Pode muitas vezes o pastor não estar te vendo, não é? O pastor não está te vendo. Eu estava falando até para o Clésio, eu falei assim, Clésio, a igreja vai ajudar vocês a fazer o lanche lá dos adolescentes. Ele falou, pastor, nós fazemos, irmãos, eles fazem o lanche, eles pagam o dinheiro deles, fazem o lanche, ministram para os adolescentes, faz as coisas, não é? Faz com amor, com carinho. Muitas vezes vai jogar bola com os adolescentes, onde não tem pai, pessoas que não tem. Até hoje eu conversei com uma mulher que o pai não é pai, né? Diz, fala para o pai levar para o shopping, fala para o pai fazer as coisas para a filha. Tem pai que nem serve para levar o filho no shopping, nem serve para brincar com o filho. Nós temos adolescentes aqui, irmãos, rebentados, sem referência, sem ninguém, mas tem pais, tem pai, tem mãe que se levantam para cuidar dos adolescentes, para cuidar das nossas crianças, para cuidar dos jovens, para cuidar, irmãos, pessoas que nós nem conhecemos, mas faz parte da nossa família, da família de Deus.
Aposentar-se é uma meta mesquinha. Você deveria estar vivendo na luz da eternidade. E ficar pensando... Sabe o grande problema nosso, irmãos? Nós pensamos pouco na eternidade. Nós pensamos pouco na nossa herança. E aí nós entramos em depressão muitas vezes. Não está acontecendo nada. Eu acho que eu vou desviar, eu vou parar. Irmão, começa a pensar mais na eternidade. Começa a pensar mais naquilo que Deus tem para você. Na herança e na herança porque Ele é a nossa herança. Deus é a nossa herança. E o mais gostoso, irmãos, é quando você desfruta da presença de Deus. Deus libertou o povo do Egito, e eles começaram a murmurar porque não tinha água, porque não tinha não sei da quanto. Irmãos, em vez de desfrutar nessa caminhada da presença de Deus, sabe o que está faltando para nós, irmãos? Nós desfrutarmos mais da presença de Deus, orarmos mais, profetizarmos mais, queremos estar mais perto de Deus, queremos sentir mais Deus, queremos, meu irmão, um avivamento, queremos ganhar almas. Nós precisamos ser mais espirituais. Porque muitas vezes, presta atenção, se você estiver na carne, qualquer coisinha te desvia. Muitas vezes tem pessoas que não suportam um desemprego, não suportam uma doença, não suportam um divórcio, não suporta nada porque não sabe da sua herança. E qualquer coisa é motivo de desanimar. Quem sabe da sua herança nunca desanima, fica em frente, porque ele sabe que a recompensa está lá na frente. O que é o batismo? É identificar-se com a família de Deus. Famílias saudáveis têm orgulho de si mesmas. Seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte da família. Lamentavelmente, muitos crentes que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com suas famílias espirituais, ou seja, não foram batizadas. E qual que é a identificação nossa? É o batismo. É o batismo. E se você não é batizado, quem é que não é batizado ainda nas águas? Depois de adulto. Depois de adulto. Tem poucas pessoas. É importante você cumprir o mandamento. Irmãos, o batismo é o primeiro mandamento. É a porta de entrada para o reino. Quem crer e for batizado. Primeiro tem que crer, depois ser batizado. O batismo não é um ritual opcional, a ser atrasado ou postergado. Isso significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Então, quando a pessoa se batiza, ela está assim: eu não tenho vergonha de fazer parte da família de Deus, eu sou de Deus, eu faço parte da família de Deus. Você já foi batizado? Quem já foi batizado aqui? Glória! Eu lembro o dia que eu fui batizado, irmãos. Eu me converti em Rio Claro. Acordei de manhã, não consegui fazer o curso, porque a gente jogava futebol, não tinha tempo de fazer o curso. Domingo de manhã acordei, fui no batismo. Não tinha ninguém da minha família, porque eu estava morando lá em Rio Claro. Mas foi até hoje, irmãos, eu me batizei com 17 anos de idade. Foi o dia mais lindo da minha vida. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi um dia que, Deus marcou a minha vida. Ele nos disse: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui é uma ordem de Jesus. Portanto, vão, quer dizer, movimento, tem que ir. CE, visita. Por que nós fazemos as visitas? Por que nós fazemos os CEs? Estamos cumprindo Mateus 28:19. Porque, irmãos, a função da igreja, o propósito da igreja é pregar o Evangelho, trazer as pessoas a nascer de novo, nascer na família. Deus quer ter uma família grande. Então, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os. É Ele que pediu para nós fazermos isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança dEle. Glória a Deus. Por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo? Por quê? Porque a comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância de grandes missões de evangelismo? Porque o batismo é tão importante? Porque ele representa o segundo propósito de Deus para a nossa vida: a participação da família eterna de Deus. Só tem uma maneira da pessoa fazer parte da família de Deus: crer em Jesus e se batizar. E nós não podemos ter vergonha de falar de batismo. Lembra de Filipe? Ele estava num avivamento, irmãos, curando, Deus fazendo milagre.
Aí Deus fala assim, corre, tem um rapaz ali de carro, uma carruagem, prega para ele, o eunuco. E ele vai lá, corre, ele saiu de uma multidão, porque Deus fazia prodígios, milagres, através de Felipe. E ele vai pegar para uma pessoa só. E aí o eunuco estava lendo Isaías. Felipe chegou e disse, você entende o que você está lendo? Ele disse, eu não entendo. Eu não sei se o profeta Isaías fala dele ou fala de outra pessoa. E ele estava lendo sobre, o capítulo, né, era sobre Jesus. E aí Felipe falou de Jesus para o eunuco, etíope. Eles passaram na água e disse, tem aqui água. O que me impede de ser batizado? Não, você tem que fazer um curso. Você tem que ser discipulado, você tem que ir para uma célula. Não, irmão, o que me impede de ser batizado? Sabe o que Felipe falou? Só se você tem que crer de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele disse, eu creio. Irmãos, foi batizado. Na hora. Por que ele foi batizado? Porque Felipe falou de batismo. Felipe pregou sobre o batismo. Sabe que nós temos pregado batismo ou nós temos omitido o batismo? Porque o batismo é importante para a salvação também. É a porta de entrada para o reino de Deus. O batismo é carregado de significado. Ele declara a sua fé, comunica a morte e ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo. Ele, além de também ser uma comemoração de sua inclusão na família de Deus. Então olha só, ele declara a sua fé em Cristo, comunica a morte e ressurreição de Jesus, porque a pessoa ela vai descer as águas, porque a Bíblia não está dizendo que tem que ser por imersão, não tem a palavra imersão, mas a palavra batismo significa imergir. Então olha só, a pessoa ela tem que descer dia 29 de julho agora, irmãos, os líderes que vão batizar, né, vai ter que descer todo ali, é como se fosse uma morte, ela morre para a vida velha, depois ela se levanta para uma vida nova. Então é a comemoração da família de Deus, da inclusão da família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Ele representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos fomos batizados no corpo de Cristo por um Espírito, e todos recebemos o mesmo Espírito. O batismo não torna um membro da família de Deus, somente a fé em Cristo faz isso. Então aqui eu falei, o mais importante é a sua fé em Cristo, o novo nascimento. O batismo é como fosse a aliança. O batismo demonstra que você já é parte da família de Deus. Tal qual uma aliança de casamento, é um lembrete visível de um compromisso íntimo feito no coração. É um ato de iniciação. O que é batismo, pastor? Ato de iniciação. E tá até o crime organizado, o cara deve ser desviado. Tem que ter o ato de iniciação. Até o crime organizado faz isso. Copiou, né? E não é algo que você deve protelar, até estar espiritualmente, eu não estou pronto, não estou maduro. Não, você crê em Jesus? Oxente, toma posse. A única condição bíblica é crer. No Novo Testamento as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram a Cristo. Em outro lugar, um líder etíope foi batizado no mesmo instante que se converteu. E Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Eita glória! Esse converteu mesmo. Não há nenhum batismo atrasado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado, e você fala isso lá na tua célula, se ainda não foi batizado como expressão de sua fé em Cristo, seja o mais rápido possível, como Jesus ordenou. O maior privilégio da vida, a Bíblia diz, Jesus e as pessoas que Ele santificou pertencem a todos a mesma família. Por isso Ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Deixe essa verdade maravilhosa penetrar em você. E Jesus, estendendo a mão para os seus discípulos, disse, aqui estão a minha mãe, meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Irmão, você compreende o que Jesus está dizendo aqui? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, uau, minha irmã e minha mãe. Quem é irmão de Jesus aqui, irmã de Jesus? Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Olha para o teu irmão, faz cara de crente para ele, faz cara de crente. Faz cara de crente para ele, fala assim, você não é pouca coisa não, hein? Tô vendo aí que você tá com tudo, hein? Fala isso para ele, irmão, fala, você não é pouca coisa não. Você tá com tudo, Henrique. O Henrique fez 40 dias de jejum, né, Henrique? Só na água? Rapaz. 40 dias de jejum, só na água. Para terminar, quero terminar com esse versículo, Hebreus 2:10. Deus é aquele que faz todas as coisas, e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos partilhassem de sua glória. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Agradeça a Deus por você fazer parte da família de Deus. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Você ainda que não tomou decisão ainda de batizar. Pessoas que estão na tua célula, ajuda eles a irem para o batismo. Ajuda eles a crerem. Nós sabemos que o diabo quer te colocar dúvida, medo. Não vou dar conta. Lembre-se que é a graça de Deus que está sobre nós. Lembre que você precisa só crer. O resto Ele faz. Só acreditar. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. O teu nome está escrito no livro da vida. Você é filho amado, filha amada. Você faz parte da herança. Há uma herança de Deus te esperando. Não deixa com que as mentiras tirem você da presença de Deus. Faça a obra de Deus com amor, com zelo, porque é o teu Pai. Você é filho do Deus Altíssimo. Toma posse da tua herança. Fica firme na presença de Deus. Não pare. Não desista. Continua. Lembra aquele dia que você aceitou Jesus? Aquele dia que você se batizou? Aquele dia que você teve um encontro com Jesus? Deus cercava você? O apóstolo Paulo fala de um versículo assim: se nós esperássemos somente nesta vida, nós seríamos os homens mais miseráveis da face da terra. Se você esperar só nessa vida, você vai ser o homem mais miserável da face da terra. Mas nós esperamos um novo céu, uma nova terra. Nós esperamos a nossa herança. Nós vamos viver a luz da eternidade. E cada dia que passa, nós vamos chegar mais perto para viver tudo aquilo que Deus já tem preparado por nós, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que no dia do julgamento, Ele vai separar os bodes das ovelhas. Na sua esquerda Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Vós que praticais iniquidade, cuidado com a raiz de iniquidade. A raiz de iniquidade é aquele pecado que você não se arrepende. Aquele pecado que você não trata com ele através do arrependimento. Mas olha que tremendo. Para as suas ovelhas, Ele vai falar assim, à sua direita: vinde, benditos do meu Pai,
herdar por herança a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. Nós vamos ouvir isso. Você toma posse disso em nome de Jesus? Glória a Deus. Dê um abraço no teu irmão. Nós somos irmãos. Fala, eu te amo. Somos irmãos em Cristo. Eu te amo. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe. Está terminado o Tadel. Azul vai subir. Amarela vai subir. Azul sobe, amarela sobe.